Olá, queridos irmãos e irmãs, está no ar o programa Palavra da Salvação. Hoje é quarta-feira, estamos celebrando a 20ª semana do Tempo Comum e o evangelho no qual vamos meditar hoje é Mateus 20, versículos 1 a 16a. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos esta parábola: O reino dos céus é como a história do patrão que saiu de madrugada para contratar trabalhadores para a sua vinha. Combinou com os trabalhadores uma moeda de prata por dia e os mandou para a vinha. Às 9 horas da manhã, o patrão saiu de novo, viu outros que estavam na praça desocupados e lhes disse: Ide também vós para a minha vinha, e eu vos pagarei o que for justo. E eles foram. O patrão saiu de novo ao meio-dia e às 3 da tarde e fez a mesma coisa. Saiu outra vez, pelas 5 horas da tarde, e encontrou outros que estavam na praça e lhes disse: Por que estáis aí o dia inteiro desocupados? Eles responderam: Porque ninguém nos contratou. O patrão lhes disse: Ide vós também para a minha vinha. Quando chegou a tarde, o patrão disse ao administrador: Chama os trabalhadores e paga-lhes uma diária a todos, começando pelos últimos até os primeiros. Vieram os que tinham sido contratados às 5 da tarde e cada um recebeu uma moeda de prata. Em seguida vieram os que foram contratados primeiro e pensavam que iam receber mais. Porém, cada um deles também recebeu uma moeda de prata. Ao receberem o pagamento, começaram a resmungar contra o patrão. Estes últimos trabalharam 1 hora só e tu os igualaste a nós que suportamos o cansaço e o calor o dia inteiro. Então o patrão disse a um deles: Amigo, eu não fui injusto contigo. Não combinamos uma moeda de prata? Toma o que é teu e volta para casa. Eu quero dar a este que foi contratado por último o mesmo que dei a ti. Por acaso não tenho o direito de fazer o que quero com aquilo que me pertence? Ou estás com inveja porque estou sendo bom? Assim, os últimos serão os primeiros, e os primeiros serão os últimos. Queridos irmãos e irmãs, diante dessa parábola, a primeira coisa que nós temos que fazer é contextualizá-la para o público ao qual Jesus falava. O nosso Senhor Jesus Cristo veio para anunciar a boa nova primeiro ao povo da primeira aliança, mas estes o rejeitaram. E Jesus então sai para anunciar a palavra aos pagãos, sai para anunciar a palavra aos pecadores, sai para anunciar a boa nova do seu reino a todos aqueles que a ele quiserem aderir pela fé. E a promessa feita a esses que chegam por último é a mesma que foi feita a Abraão e ao povo da primeira aliança, uma comunhão verdadeira com Deus e a vida eterna que nosso Senhor Jesus Cristo veio nos conquistar. Ou seja, a salvação que o Senhor Jesus Cristo veio trazer atingiu tanto aqueles que chegaram por último, quanto aqueles que eram já provindos da primeira aliança. Com isso, Deus não se mostra injusto, mas misericordioso, capaz de dar a mesma graça, capaz de dar a mesma salvação, capaz de dar o mesmo bem a todos aqueles que dele se aproximam pela fé. Queridos irmãos, muitas vezes nós, na igreja, podemos adotar uma postura como a desses empregados da primeira hora que criticaram o seu patrão. Às vezes ficamos indignados. Como pode? Eu passei toda uma vida fazendo o bem e agora esta outra pessoa, no final da sua vida, se converte e nós vamos receber a mesma salvação? Esse é um pensamento errado, queridos irmãos e irmãs. Porque fazemos o bem não como escravos à procura de uma recompensa. Não fazemos um bem como gente assalariada à procura de receber de Deus um bem maior ou uma recompensa no final de tudo. Fazemos o bem porque sabemos que é bom fazer o bem, porque sabemos que é bom praticar a palavra de Deus. E se o Senhor resolve dar a mesma salvação, a mesma graça, a posse do seu reino, a alguém que viveu uma vida inteira na fé e alguém que se converteu no final da vida, o coração desse que passou uma vida inteira caminhando com o Senhor deve se alegrar, não se sentir injustiçado, mas deve se alegrar porque teve a graça de passar toda uma vida na amizade com o Senhor e deve se alegrar que o Senhor é misericordioso e abriu também as portas da salvação para aquele que se converteu no último momento da sua existência, porque nenhum de nós deve querer se salvar sozinho, mas todos nós devemos nos alegrar por aqueles que voltam, assim como o Senhor Jesus é o pastor que se alegra pela ovelha perdida que foi reencontrada. Queridos irmãos, que essa palavra do Evangelho nos ajude a compreender e a contemplar a misericórdia de Deus e a fazermos o nosso exame de consciência para que possamos servi-lo como filhos e não como escravos ou servos. O Senhor esteja convosco, que desça e permaneça sobre você e toda a sua família a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.